O descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo. 20 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana: emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Texto desta quinta-feira está escrito em Números, capítulo de número 20, versículo 10, 13 e 12. A versão que estamos usando é Almeida Corrigida Fiel. Moisés e Arão congregaram a assembleia diante da rocha e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura vos tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que estamos diante de um tema muito bem, ou seja, um tema que vai cair bem para a nossa sociedade. Veja bem, o descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo, emoções, pecado, vigilância e domínio próprio na vida cristã e ministerial. Emoções, pecado, vigilância e domínio próprio na vida cristã e ministerial. Vamos falar sobre esse assunto a seguir. Um dos episódios mais tristes da vida de Moisés aparece aqui. Após 40 anos de liderança, murmuração, cansaço emocional, pressão do povo e expectativas espirituais elevadíssimas, Moisés chega ao seu limite. Deus mandou falar à rocha. Moisés, irritado, feriu ele, o homem mais manso da terra, como está escrito em Números 12, versículo 13, e já falamos esta semana sobre este assunto. Perdeu o controle um instante, mas um instante pode custar caro. Hoje, na pós-modernidade, nesta sociedade atual, vivemos em meio a uma sociedade saturada de emoções desordenadas, reações impulsivas, estresse, comparações, redes sociais inflamadas e corações sobrecarregados. Líderes, famílias, jovens e até igrejas sofrem as consequências de sentimentos não tratados. Aqui surge a primeira pergunta, porque eu quero te fazer neste momento. Quantas vezes não tomamos decisões movidos pela emoção, quando deveríamos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes não tomamos decisões movidos pela emoção, quando deveríamos ouvir a voz de Deus? Então, porém, antes de olhar para Moisés com julgamento, precisamos reconhecê-lo como espelho. Até os mais maduros podem falhar quando deixam a emoção governar. Até os mais maduros podem falhar quando deixam a emoção governar. Portanto, 1 minuto de descontrole pode destruir aquilo que levou anos para ser construído. Então vigia, nobre irmão, caro pastor, líderes e mestre, vigia, cara irmã, vigia, porque em 1 minuto de ira você pode destruir tudo aquilo que você levou a vida inteira para conquistar. Portanto, o descontrole de Moisés, uma reação que desobedeceu a Deus. Vemos no capítulo 20, versículo 10 e 11 de Número,
que Moisés não pecou apenas porque se irritou. A emoção em si não é pecado. O pecado ocorreu quando ele permitiu que a emoção determinasse sua ação. Muitos pecam não por se irar, não por irar ou por ficar aborrecido, mas porque permite que as emoções erradas e fortes dominem as suas ações. Tenha controle de si mesmo, conheça a ti mesmo, se controle, porque o homem que tem domínio próprio, ele consegue vencer até um exército. Portanto, Moisés não pecou apenas porque se irritou. A emoção em si não é pecado. O pecado ocorreu quando ele permitiu que a emoção determinasse sua ação. Deus disse: fale a rocha. Moisés fez, sabe o que? Feriu a rocha 2 vezes. Deus pediu mansidão, Moisés entregou explosão emocional. Portanto, nós vimos que a dinâmica espiritual das emoções, raiva, ira, inveja, são emoções humanas. Raiva, ira, inveja, ressentimento e mágoa são emoções humanas, mas emoções mal resolvidas se tornam comportamentos pecaminosos. A Bíblia nos alerta: um coração orgulhoso se enche de reações destrutivas, como está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 10 e capítulo 21, versículo 24. Vimos também a passagem, repito novamente, a passagem de Nabal, no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, versículo 10 e 11 e o versículo 36 ao 38. O descontrole pode humilhar, ferir e trazer morte física e espiritual, ou emocional. Portanto, nós como líderes devemos reconhecer que muitas vezes estamos cansados, e quando estamos cansados somos vulneráveis. A pressão acumulada gera reações que ferem pessoas, ministérios e propósito. Então, tira um tempo, caro líder, pastor, professor, reconhece, se afasta um pouco. Quantos anos faz que você está nesse ministério, trabalhando, e nunca tirou um dia, um tempo para cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física e da sua saúde até mesmo ministerial? Quanto tempo faz que você não tirou 2 ou 3 dias para poder reposar e meditar, estudar um bom livro, fazer uma boa pesquisa, ou quem sabe até mesmo viajar? Então tenha cuidado, porque a pressão acumulada gera reações que ferem, que destroem pessoas, ministérios e propósito. Portanto, reagir no calor do momento sempre custa mais do que esperamos. Emoções não são pecado. A decisão diante delas, sim. Jesus sentiu indignação em Mateus capítulo 21, 13, compaixão em Mateus 9, 36, tristeza em João 11, 35, 36, pesar em Marcos 3, 5. O problema não são as emoções. O problema é quando elas assumem o comando, o controle da vida do homem de Deus. Portanto, nessa sociedade pós-moderna, nos coloca sobre tensões constantes. Vivemos sempre sobre tensão constante e pressão. Pressão emocional, crises relacionais, excessos de estímulos, falta de descanso mental, correria, ansiedade, individualismo. Nesse ambiente, o pensamento é atropelado e a emoção toma o volante. Portanto, nós precisamos compreender que a reação emocional mal administrada gera enfermidades emocionais e espirituais. Precisamos entender que irritação constante gera rupturas no casamento, na igreja, no ministério, no trabalho. Então tenha cuidado, trabalhe essa questão aí. Se você está se irritando facilmente com alguém lá no trabalho, se você está se irritando facilmente com um obreiro,
com um membro da sua equipe, com um membro do grupo de oração de mulheres, do grupo de varões, e trabalhe essa questão, professor, mestre, líder, pastor, trabalhe isso aí, porque irritação constante gera rupturas. Marido, chame tua esposa, conversa com ela. Esposa, chame teu marido, conversa com ele. Trabalhe esta questão. Precisamos voltar ao caminho do domínio próprio, que não é humano, mas obra do Espírito Santo, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Portanto, o prejuízo de Moisés, consequência do descontrole. Moisés não perdeu a salvação, não perdeu o amor de Deus, não perdeu a comunhão, mas perdeu o propósito. Não perdeu a salvação, não perdeu a comunhão, mas perdeu o propósito. Ele não entrou na terra prometida. Deus não puniu por ódio, Deus ensinou por santidade. Portanto, nós vimos essas lições são muito fortes. Quanto maior a responsabilidade espiritual, maior o peso da obediência. Quanto maior a responsabilidade espiritual, maior o peso da obediência. Quanto mais Deus nos usa, mais precisamos vigiar. Não é só porque somos usados por Deus que somos o tal. A vigilância deve ser redobrada. Emoções descontroladas podem roubar futuros. Portas, oportunidades e ministérios. Emoções descontroladas podem roubar futuros, portas, oportunidades e ministério. Portanto, nós que somos líderes, nós que somos igreja, precisamos compreender que Deus nos ama, mas não nos isenta de consequência. Deus nos ama, mas não nos isenta de consequência. A liderança cristã exige equilíbrio, vigilância e submissão ao Espírito Santo. Moisés sofreu consequências. Quem somos nós? Se Moisés sofreu consequências, quem somos nós para brincar com reações emocionais impossíveis? Portanto, mesmo assim, a palavra de Deus neste momento nos mostra o caminho da restauração, do domínio próprio e o fruto do Espírito. Vejamos, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou Moisés após o erro. Continuou falando, continuou guiando, continuou usando, mas ensinou: santificai-me diante do povo. O Espírito Santo produz o que precisamos. Precisamos de mansidão, domínio próprio, paciência, autocontrole, temperança, equilíbrio emocional. Precisamos de instabilidade espiritual. Peça ao Espírito Santo para gerar em você o fruto do Espírito, porque é Ele que gera, é Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que dá aquilo que precisamos. Precisamos apenas ouvi-lo e obedecer, seguir cada passo com mansidão, com autocontrole, e pedir ao Senhor que direcione nossos passos e nos ajude a controlar nossas emoções, para que nossas emoções não venham controlar nossas ações. Portanto, as emoções deixam de comandar e o Espírito passa a conduzir. Portanto, quem controla suas emoções abre portas. Quem é controlado por elas as perde. Quem controla suas emoções abre porta, mas quem é controlado pelas emoções perde as portas, ou seja, as oportunidades. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que este episódio de Moisés nos ensina que ninguém está acima da vigilância. Emoções são perigosas quando não submetidas ao Espírito Santo. Descontrole pode causar caro. Deus ama, restaura e corrige. Portanto, Ele quer que nós manifestamos com domínio próprio e ter
e ter maturidade, porque o domínio próprio é o caminho da maturidade em tempos de reações rápidas, palavras inflamadas, decisões impulsivas. Deus nos chama como liderança e igreja à sobriedade espiritual, ao equilíbrio emocional e à santificação prática. Portanto, quantas bênçãos ainda perderemos se não aprendemos a dominar nossas emoções diante de Deus? Amém.